São Recording in progress. 8h02. Feliz vai ser o resto da vida. Não, eu espero que hoje não. Acho que não. Olha só, eu vou dar de novo alguns avisos. Eu já avisei as pessoas que chegaram mais cedo, mas é muito importante para a gente conseguir que o Wi-Fi sustente a atividade até o final, que todo mundo que está na sala desconecte o seu celular do Wi-Fi da EBP, para que a gente possa ter um acesso todo liberado para o Zoom nosso. Desligar o Wi-Fi. Desligar o Wi-Fi é o mais fácil, que aí, tudo bem? Desligando o Wi-Fi é mais... O Wi-Fi do teu celular. Tira o Wi-Fi. Como é que a gente vai acessar o Zoom aqui? Você põe na Xuxa. Você não precisa... A Rosário de Miranda, desliguem os celulares, mais fácil, a gente está como... Quem não souber tirar o Wi-Fi, desliga o celular. Para que a gente não atrapalhe as pessoas que vão falar. Então, pessoal que está em casa, eu acho que deve estar ouvindo a gente. A Ângela já disse que está ouvindo. Tá, beleza. Então, eu vou pedir a todo mundo que está em casa que tenha o cuidado de desligar o seu microfone. A gente tem uma pessoa da equipe de infra que está ajudando a gente, da equipe de mídias, que é o Alberto, ele vai estar nessa função muito indelicada de mutar vocês quando abrir o microfone. Mas isso é importante para que a gente possa seguir na atividade sem tanta interrupção. Então, Alberto, eu agradeço que está em casa ajudando a gente nisso, Laís, João, Reinaldo, toda a equipe de infra e de mídias aqui da escola, da Seção Rio, que vai ajudar a gente a tentar entrar no híbrido de uma forma que funcione e a gente possa seguir na atividade sem grandes interrupções. Tá? Então, conto com a ajuda de todos, desligando seus celulares e com todo esse pessoal, Marina também. Essa câmera de lá, Laís é que está olhando para cá para a gente, então a gente está olhando para quem está em casa e vocês estão olhando para a gente. Essa mudança é importante. Bom, então, dito isso, agradeço a presença de todos. A outra coisa também importante, não se preocupem com o chat de lá, porque eu estou com ele aqui, tá? Eu vou olhar. Quem quiser fazer pergunta em casa pelo chat, eu tenho acesso aqui na tela do meu celular. E quem quiser fazer a pergunta de viva voz, que sempre é melhor, é só levantar a mão, que também a gente passa a palavra para vocês no final. A mãozinha amarela do Zoom. Amarelo, não sei, agora cada um tem uma cor, então não sei mais. Bom, gente, então, boa noite a todos, bem-vindos. A gente vai começar a atividade bem pontualmente, são 8h05, acho que conseguimos começar no horário. A gente está hoje continuando e reiniciando, de uma certa maneira, o Seminário de Orientação Lacaniana do Conselho da Seção Rio, EBP Seção Rio. Então, o Seminário de Orientação Lacaniana, coordenado pelo Conselho, no primeiro semestre desse ano, foi restrito aos membros. Eu vou falar um pouquinho só dessa história e como a gente vai seguir a partir daqui, para todos que estão presentes e que não puderam estar nos 3 primeiros seminários de orientação lacaniano, que foram organizados pelo Conselho no primeiro semestre. Bom, a gente teve uma primeira conversa, eu não sei se todos sabem, mas anualmente os membros da seção se reúnem, coordenados pelas diretorias e pelo Conselho. No último foi a diretoria que estava deixando o seu tempo de trabalho, que era a Ruth Cohen, diretora-geral,
Maria Inês Lamy, atual diretora da Seção Rio, e Angélica Bastos, como presidente do Conselho. A gente fez um primeiro encontro, que esses encontros que a gente faz anualmente funcionam um pouco como o içar das velas, para a gente começar o caminho de trabalho aí anual da Seção Rio. E nesse primeiro encontro surgiram várias questões. A gente acha um pouco, em função da gente ter ficado muito tempo online, a pandemia nos forçou a isso, a obra da casa estendeu ainda mais esse prazo, então foi um longo tempo que a gente teve de atividades à distância, que fez com que a gente considerasse importante esse momento aí restrito aos membros para que a gente pudesse afinar os instrumentos e reabrir para a comunidade geral o trabalho de orientação lacaniana. Então, hoje é esse momento de abertura, de reinício e, ao mesmo tempo, de continuidade. Não. É aqui embaixo. Vamos fazer funcionar aqui embaixo e o Zoom, depois a gente pensa em subir mais um andar. A gente tem que ir aos poucos. Não, é aqui embaixo. Hoje presencial é aqui. Tá? Então, para esse segundo semestre, a gente partiu de uma questão que nasceu dessa série de encontros que vocês viram no cartaz, que a gente enviou para vocês, o que é ser membro de escola. Então, dessa questão, a gente convidou 3 duplas de colegas a trabalhar conosco no Conselho. Para o primeiro encontro, Romildo do Rego Barros e Marcos André Vieira, nossos colegas aqui do EBP Seção Rio, que toparam iniciar essa série de 3 conversas. No segundo, a gente vai ter Maria do Rosário e Ana Lúcia Lutebar. No último, a gente vai ter Márcia Zucchi e Glória Maron, em novembro. Serão só 3, porque em outubro a gente tem uma Anapol, que nos forçou a desmarcar o seminário de orientação lacaniana. Então, eu vou falar um pouco como funcionou, como a gente espera que funcione esse encontro do seminário de orientação lacaniana. A gente propôs a eles essa pergunta, Marcos e Romildo propuseram um texto base para a gente trabalhar em cima deles, então foi ideia deles o texto, a proposição de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista da escola. O Conselho leu esses textos, trabalhou em cima desses textos, escreveu uma série de perguntas, endereçou aos 2 e deixamos eles à vontade para que eles escolhessem o que eles queriam responder, para onde eles queriam encaminhar essa conversa que já se iniciou nessa leitura do texto e nas perguntas. Então, hoje é esse segundo momento, quer dizer, o terceiro momento. Marcos e Romildo vão trazer as contribuições que eles puderem, a partir de não ser instigados pelas perguntas, eu espero que tenha instigado. Marcos tinha nos pedido perguntas pé no chão, eu espero que a gente tenha alcançado isso, que é a coisa mais difícil quando a gente fala de psicanálise é manter o pé no chão. Então, eu passo a palavra para o Marcos, depois para o Romildo, depois a conversa está aberta, a participação de todos, eu espero que vocês possam participar. Oi? Não vou falar das perguntas, é a ressonância das perguntas. A Ondina Machado me fez o convite, que eu ainda nem levei para o Conselho, de depois publicar essa série de conversas. Aí talvez a gente possa incluir as perguntas que instigaram, tá bom? Mas a gente fez as perguntas anônimas, foi uma coisa que a gente pensou como o resultado do trabalho do Conselho. Nem eles sabem quem fez cada pergunta, para deixá-los bem à vontade para responder aquela que mais interessar a eles. Tá bom? Marcos, passa a palavra. Bom, obrigado, boa noite, gente. Foi um trabalho, acho que um trabalho do Conselho preparatório foi muito forte. A gente ficou com um mundo de questões pé no chão, conversou. Agora. Acho que foi, embora o som, né? Eu abaixei o volume para começar A gente conversou bastante. Me perdoem se pé no chão, a gente quer chegar lá, mas vai ter um recuozinho
E nos pareceu que o melhor era começar com definições as mais básicas possíveis, que são definições, entre aspas, teóricas, vocês vão ver, mas que a partir daí a gente pode retomar. Algumas pessoas aqui estão familiarizadas com essas definições, mas mesmo para nós mesmos que estamos há tempo trabalhando com isso e ouvindo essas referências, é bom retomar. Eu tentei retomar numa série mais ou menos lógica, mais ou menos didática, e eu imagino que tenha gente que vai estar chegando a primeira vez para isso, e aí é ótimo, que essa é a ideia. Vou tentar mostrar até por quê. Mas as fontes são proposição e ato de fundação. Acabou que a gente inclui o ato de fundação, vou explicar por quê também. E, digamos, para a parte mais recente, o Miller, um pouco contando a história da época, nesse livro, No Nascimento do Campo Freudiano, que ainda não tem em português, e outro que aí ela trouxe em português, que é Como Terminam as Análises. Então, tudo que eu vou falar é desses textos. São citações, às vezes vou mais rápido, para não ficar só lendo as citações, eu dei uma resumida, mas é tudo ali, tá? Bom, espero que a partir daí a gente possa chegar na discussão, espero que sejam só 15 minutos, me interrompe 15 minutos. O ponto de partida poderia ser o seguinte: isso tudo é colhido lá, mas a ordem é minha. O nosso objeto da psicanálise, ele é evanescente. Então, se a gente não partir disso, a gente não vai conseguir entender a lógica. A gente trabalha com alguma coisa que aparece, e quando a gente vai chegar, ela não está mais ali. Ela está, mas saiu, mudou. Quando a gente sai da sessão para explicar o que era, parece que não é exatamente isso. Então, tem um fato que o real da nossa experiência é meio impossível de pegar. E a gente leva isso a sério. Então, o estranho com o qual a gente se depara numa análise vai mudar tudo na vida, mas vai continuar estranho. Eu vou continuar tendo dificuldade de dizer o que foi. Então, essa é a ideia de base. E, nesse sentido, o Miller diz... Bom, eu vou ler como o Miller diz, isso que é ótimo. A experiência freudiana tem um caráter tal que, precisamente, no mesmo ponto onde o fato empírico é o mais indubitável, é também o mais evanescente. E o que tem de... Bom, isso é da clínica. O ensino de Lacan, se ele tem algo especial, vou ler o Miller também, se o ensino de Lacan tem uma exceção aos outros, é porque ele assume essa impossibilidade, esse furo. E, enquanto outros ensinos preenchem o furo, dizendo, eu vou dizer o que é o real da psicanálise, por exemplo. A tendência do psicanalista, dos psicanalistas em geral, é, de fato, preencher o vazio no qual sustenta o seu ato. Dá muita angústia isso, né? Isso faz com que ele tente dar substância àquilo que ele não tem como dizer. E aí Miller fala, por fantasmagorias conceituais, eruditas ou literárias. Então, levar isso a sério seria o forte do ensino de Lacan e a decisão dele. E na política, eu falei da clínica, do ensino, agora no movimento político, que é a fundação de uma associação de analistas, mesma ideia. Não há carteira de identidade do analista. Essa frase do Miller também. Não tem como dizer, esse é um analista porque isso, por isso. Sabe como o pescador pesca aquele peixão? O pescador pesca o peixão, tira a foto, você fala, pronto, olha aí o pescador. Não tem peixão para a gente mostrar. A gente conta, mas não tem exatamente. Então, aí vem a ideia, na hora que ele está expulso da IPA, contrapondo-se à Internacional de Psicanálise, ele é quase que forçado, ele tem que sair, em 60 anos, 60 e poucos anos de idade, ele faz esse texto, ato de fundação, e diz, estou criando uma escola. E aí, nesse texto que é curto, as coisas são mais práticas. 3 anos depois, ele, nessa escola já criada, ele traz a proposição, a proposta do passe, que é o que vai aparecer na proposição de 67. Aí já entra uma parte mais teórica, um texto mais pesado, e são esses 2 textos que a gente está trazendo para a gente debater. Mas nesses 2 textos você encontra o que dá para imaginar como definição de membro. Mas para fazer definição de membro de escola, vai ser preciso primeiro falar a definição de escola, que já é toda uma história. Só 2 ou 3 sobrevoos também. O primeiro, não sei na Grécia, mas pelo menos no momento da fundação da universidade, segundo o Miller. Termo escola para a gente em português é muito sem sentido, a não ser escola para a gente é escola primária. Mas na França isso tem outro peso, aqui também, no segundo ou terceiro sentido, mas a ideia toda é que essa oposição que o Miller faz para definir é muito boa. Quando a universidade surge, século XII, o que aparece ali é uma instituição para dar um certificado de capacidade.
É diferente das escolas antigas, onde o que se fazia era aprender com alguém alguma coisa. Então, vou ler também. O que se esperava, no caso das escolas antigas, desde a Grécia, não era diploma, é mesmo discutível que houvesse alguma coisa no final do percurso. O que se esperava era viver melhor. Esperava acesso a uma maior dignidade da vida humana, um certo saber viver. Não se esperava know-how, não saber fazer, nem conquistar uma competência ou uma técnica. Claro que não é essa a escola do Lacan, mas o termo vai buscar nessa ideia. Já se opõe à ideia de que é um lugar onde você vai justamente tirar a carteira de identidade do analista. É um lugar onde você não vai saber o que é o analista. Diferente da ideia de que é um lugar onde os analistas se encontram entre si, entre pares, para confidenciar os seus segredos. É essa a ideia que o Lacan queria lutar contra. Então, ele é preciso criar uma instituição que é de analistas, mas que não sabe dizer o que é um analista. É desse paradoxo que a gente tem que tentar entender a escola. Então, também outra frase do Miller. O conceito de escola supõe que não há conceito de analista. A gente tem que discutir isso depois, porque fica parecendo muito esotérico. Vamos ver. Ele vai propor coisas práticas, né? Não se sabe o que é um analista, mas pode-se apreender o que é isso no um por um, no caso a caso. Então, é um espaço onde se pode investigar o que é um analista, ou investigar o que é o resultado ou o trabalho de uma análise, a partir de examinar situações. Então, essa é a questão. Como fazer isso, uma instituição? O ato de fundação. A primeira resposta que ele dá, o que é um membro da escola, então não é alguém que sabe o que é psicanálise, nem sabe o que é analista. É alguém que quer saber. Alguém que quer investigar e que quer colocar à prova o que é um analista, o que é uma análise a cada instante. Então, a primeira qualidade do membro da escola é quem quer saber o que é um analista. E o termo forte, que o Miller destaca muito, e é muito forte no trabalho dele, para começar, o membro da escola é um trabalhador. Isso dá muita discussão, todo mundo fala, se eu virar membro da escola, eu vou ter que trabalhar muito. Mas todo mundo já trabalha muito. Mas a ideia, a primeira resposta, para manter um pouco no ar esse membro da escola, que seria o analista, né? Que não há, ele é alguém que quer saber e para isso trabalha para saber. Então, tem várias passagens no ato de fundação, na proposição. O Miller, no livro dele, cita assim, uma série, todos envolvem o termo trabalho. Eu só vou citar uma. A responsabilidade da escola é fazer avançar a análise e não constituir como é que chama isso? Asilo de aposentados para veteranos. Preciso camaradas que prestem serviço e não pessoas que se edifiquem na sua posição. A escola é um órgão de trabalho para a psicanálise e não um hospital para psicanalistas. Então essa ideia é forte. Mas aí pode surgir a ideia, mas então o membro pode ser um tarefeiro, porque a gente confunde isso muito. Se trabalhar muito quer dizer que então que você está no movimento. Aí vem a ideia da investigação. E ele diz, inclusive, de qualquer maneira, antes mesmo da investigação, a ideia de que é trabalho. O ensino da psicanálise só pode se transmitir de um sujeito para outro pelas vias de uma transferência de trabalho. Transferência de trabalho, mesmo que a gente não saiba entender, a gente entende que alguém contamina o outro com a ideia de trabalhar, né? E os seminários, inclusive, nosso curso, ele falando, para o meu próprio seminário, não fundamentará nada se não remeterem a essa transferência. Então, os seminários servem para as pessoas quererem saber, não servem para a gente saber. Então, os seminários, inclusive nosso curso, ele está falando dele na Escola de Estudos Superiores da época, Lacan, não fundamentarão nada se não remeterem a essa transferência de trabalho. Bom, aí eu estou com medo de me alongar, porque ainda tem mais umas coisas. Eu estou na metade. Tudo bem? Então, o que o Miller vai fazer? Ele vai fazer um jogo clínico interessante. Ele vai dizer, o analista, quando ele está trabalhando, ele está no lugar do preguiçoso, porque não é ele que trabalha, quem trabalha é o analisante. E o que acontece na escola é a inversão disso. A escola solicita o analista sair do lugar do preguiçoso e trabalhar para dizer o que faz. Então, essa seria outro movimento da escola, um lugar que cutuca o analista para não ficar sossegado na sua preguiça ou na sua autossuficiência, ou a minha experiência me garante, mesmo que eu não tenha que explicar por quê. Então, a escola, mais uma citação, não é um convento, nem banquete, nem clube, nem igreja, nem casa de aposentados ou comando guerrilheiro.
Apesar do que na escola há um pouco de comando guerrilheiro, asilo de aposentados, igreja, clube, banquete, também convento. Isso é o Miller. Então, a recusa de um ensinamento, isso é Lacan agora. Tudo é feito na escola para que ninguém possa se instalar no coração de uma instituição e instalar alguma coisa que não se possa tocar. Para isso, a recusa de um ensinamento autorizado. Qualquer um ensina, fazendo a seus riscos, é o que estipula os estatutos, e a ausência de censura teórica. Esse é o ideal da coisa, né? Bom, o que o Lacan vai colocar é que não só o ensino não é só da vontade de estudar, mas é também trabalhar a partir do saber textual, e não referencial, que é uma posição forte do Lacan. Eu vou muito rápido. Saber textual é o texto. Saber referencial é alguém que sabe. A referência, o sujeito que é referência no assunto. Então, Lacan, o que deve predispor um membro da escola a tais estudos, sobre o que é a psicanálise, o que é o analista, é a prevalência, tanto na psicanálise em extensão, no mundo, quanto em intenção, daquilo que chamarei de saber textual, para contrastá-lo com a ideia de saber referencial, que o mascara. O professor que diz o que diz um texto, esconde o texto. A psicanálise tem consistência pelos textos de Freud, e esse é um fato irrefutável, isso é Lacan. Bom, tem... Mas acho que agora... Pô, super teste, estava rápido, Reinaldo. Então, não há, quer dizer, o saber textual é o saber de base, e por isso não há didata. Não há quem tenha a versão final do texto. Didata seria aquele que sabe, por exemplo, no nosso meio, sabe o que disse Lacan. Se Lacan fez alguma coisa, foi tentar escrever seus textos para que atrapalhasse a vida do didata. Essa é a ideia geral da instituição. E mais um ponto agora difícil, que a gente tem que discutir, é, nesse ato de fundação, ele marca o que vai garantir que essas pessoas, além de ninguém saber o que é, além de dizer isso, o que vai garantir que essas pessoas não se confortem nessa posição nefasta, de ser aquele que sabe, é porque vai ter gente que não é psicanalista na minha escola. Os não analistas, a frase é nesse sentido que o atributo do não psicanalista é o garante da psicanálise. Porque ele está querendo dizer que o não analista vai falar, mas não estou te entendendo, por exemplo. Não dá para dizer, não, mas na minha experiência, se você não me explicar, eu não entendo, porque eu não faço. Então, tem uma primeira apresentação do não analista, que é uma colocação explícita na fundação. Essa escola precisa de gente que não trabalha com isso. Na prática, não é bem assim. E a gente vai poder discutir, porque o não analítico, ele está presente de outras formas. Não só precisa ser alguém que não faz análise necessariamente. É que haja também, sempre no ar, a ideia de que tem coisas que a gente não sabe se é análise ou não é. Isso é o não analítico. Tem coisa que diz, bom, isso é análise, isso aqui eu não tenho certeza se é análise ou não, isso aqui é feito de análise, isso aqui eu não sei. Essa dúvida, não saber direito o que é isso, seja concretizado, está no ato de fundação, como é preciso não analistas na minha escola. Se a gente quisesse colocar isso em termos práticos, era simplesmente ter gente que está aqui que não trabalha com isso, nem quer trabalhar, ou que ainda vai trabalhar. Bom, Lacan coloca isso assim, é fundamental para a minha escola. Depois ele vem, aí entra a proposição de 67, eu vou deixar para o Romildo, mas é onde ele vai tentar... eu só quero essa frase que é muito boa. É preciso que isso tudo seja assim, porque senão teremos sempre a impressão, trabalharemos sempre com a impressão de todos e o preconceito de cada um. Não dá, tem que ser de outro jeito. Aparece o passe como outra maneira de você trazer a interrogação, o passe como uma interrogação e não uma resposta. Ou então uma resposta no nível de 1, mas que coloca uma interrogação no nível geral. Ele conseguiu terminar, mas por que e como? E o que isso serve para outros? Então, o passe aparece aqui. Vou ler também essa frase dele sobre o passe. Se fazer autorizar, como analista da escola, será passar por um júri que não é já para trazer um saber que nenhum júri de aprovação, nenhuma banca jamais colhe. E a decisão de tal banca será esclarecida pelo que ouviu, e não sendo elas juízes, é claro, isso é Lacan falando. E vai entrar a diferença entre grados e hierarquia, que vai trazer essa ideia. Alguém foi lá, veio da rua, fez o passe, virou analista da escola, e às vezes nem tem prática como analista.
e alguém que está aqui, eu, cabelos brancos, assim, o analista e tal, vai ficar ameaçado por isso. E essa é a ideia, a tensão entre AE e AME. O AME, analista membro da escola, reconhecidamente analista por uma comissão, que disse, esse aqui deve ser analista. E o AE é alguém que virou analista porque ele está dizendo que virou e por quê. Então, se a gente entender que o passe não é uma banca, a gente vai entender que essas duas figuras se furam uma a outra, como diz Lacan, e a gente repete muito. Então, ele diz, garantia de formação suficiente é o analista membro da escola, o AME. Tem uma comissão que diz, esse é um AME porque ele mostrou serviços prestados, ele não fez muita loucura, ele atendeu muita gente, tudo parece que funciona. E Lacan chega a ser irônico, ele diz AME no sentido que é uma alma da escola. Ele brinca com isso e tal, mas esse seria o equivalente ao didata. Mas poucos e criticados ou solicitados a dizer por que são analistas por outros que contam porque são analistas. Essa é a ideia. Grados e hierarquia, como ele chama. Estou terminando. E ele diz, essa escola, ela tem... Os que vierem para essa escola se comprometerão a cumprir uma tarefa sujeita a um controle interno e externo. Lhes será assegurado em troca que nada será poupado para tudo o que fizerem de válido tenha a repercussão que merecer e no lugar que convier. Esse é o parágrafo famoso do Lacan. É a ideia primeiro do controle interno e externo. Controle interno a gente viu, né? Vai ter sempre alguém não analítico, do lugar do não analisado, tá bom? Assim, perguntando, o que é isso que você está falando? Controle interno. Ou o próprio AE, colocando em crítica permanente a própria escola. Tem aquela frase, o AE interpreta a escola. Então, isso é de um lado. De outro lado, controle externo. Expor e falar sobre a psicanálise para o controle da cultura, sobre o que nós estamos fazendo. Essa é a ideia da escola do Lacan. Então, o membro ele é trabalhador, ele é admitido nesse ato de fundação, só precisa estar no cartel, depois ele pronto, entrou no cartel, já é membro, e é claro que nunca ficou assim, acabou que como é muita gente, tem uma seleção que se faz, mas que essa seleção não seja confundida com nada de garantia. O único analista que a escola diz que é analista é esse AME, são poucos, para dizer assim, olha, temos aqui, mesmo assim, desconfia-se, porque ele tem que demonstrar por que ele é analista. E nisso tudo, a ideia toda é que se forme uma comunidade de experiência. Comunidade de experiência, era a citação última, trabalho de base, cartel, é preciso não distribuir o ensino nessa escola, Lacan, mas instaurar entre seus membros uma comunidade de experiência, cujo cerne é dado pela experiência dos praticantes. Era isso. Maravilha, obrigada, Marcos. Eu passo imediatamente a palavra para o Romildo. Seu microfone, cadê? Só temos um? Alô, tem dois. Então usa esse aqui. Boa noite. Como Ana Tereza explicou, essa mesa que está começando uma série, ao mesmo tempo é uma continuação que foi feita pelos membros da escola exatamente sobre questões parecidas, mas que trataram basicamente da Seção Rio. Então, que teve um caráter prático que essa de hoje é possível que não tenha ou não tenha tanto. A proposição 9 de outubro de 67 sobre o psicanalista da escola. A gente fez uma releitura, quer dizer, eu suponho, não é evidente que Marcos André fez também, e é um texto de Lacan que me é muito caro e que eu leio há muitos e muitos anos. E hoje a gente tentaria responder, se possível, a pergunta que foi feita pelo Conselho daqui da Seção Rio, o que é ser membro da escola. Pelo que Marcos André falou, não dá para ser muito otimista de que vamos conseguir responder essa pergunta. Então, mas de qualquer forma, essa noite aqui se trata de uma releitura
que nós fizemos da proposição e ver na leitura se ela nos traz algum elemento de resposta para a pergunta que o Conselho nos dirigiu. O que é ser membro da escola? Eu confesso que eu nunca me perguntei isso, o que é ser membro da escola. Então, tem um fator novidade. Esse texto de Lacan, de 67, aqui é uma experiência bem pessoal, cada leitura ele me surpreende muito. E eu leio esse texto, sei lá quantas décadas, há muito e muito tempo, ele sempre me deixa uma impressão de que se trata de uma primeira leitura. Eu adianto, não é só porque ele é difícil. A gente não entende esse texto da primeira vez, ou do primeiro chofre. Ele nos faz, a cada vez, aprender novos conceitos, receber novas informações, o que é bem curioso. E também eu queria chamar a atenção para esse terceiro aspecto, que é esse que eu vou me dedicar, foi o que me interessou mais nesta leitura desses últimos dias. A proposição nos ensina novas articulações e novas soluções políticas que a gente talvez nunca teria alcançado. Isso me fez pensar numa frase bem sintética que iniciaria, que seria a entrada da minha proposição. A criação de uma escola é uma resposta política, acentuando resposta e acentuando política. Talvez a gente possa chegar em alguma coisa hoje respondendo resposta para que questão ou resposta para que impasse. É claro que, desde a minha primeira leitura da proposição, é claro que eu pensei se a proposição não seria simplesmente uma invenção institucional. E aqui não seria só a proposição, mas o ato de criação, o discurso de Lacan, a escola freudiana, 2 meses depois da proposição, etc, etc. Então, uma invenção institucional já seria muita coisa. Demonstrar que a proposição é uma invenção original do ponto de vista institucional. Mas, além disso, eu sempre me perguntei, eu me lembro que, falando aqui alguns anos atrás, eu me perguntei se esse texto de Lacan não continha algo de novo da própria concepção do político. Então, haveria uma novidade não só sob a forma de uma nova organização institucional, que supõe um novo funcionamento, mas se a própria ideia do que é o político não ficava transformada a partir dessa proposição de Lacan. A gente pode dizer que qualquer concepção do político, incluindo a de Lacan, começa com a simples definição, uma simples tentativa de definição da relação que existe entre o individual e o coletivo. Aqui eu tenho que, o próximo passo, tenho que dar esse próximo passo
dizendo que, neste sentido, a proposição é uma resposta possível, resposta no sentido da música popular brasileira. Noel Rosa faz uma música e, sei lá quem, faz uma resposta. Às vezes é comentando a mesma coisa, às vezes é se opondo, né? Mas é um termo bem da MPB. Então, se o texto de Lacan não seria uma resposta no sentido de Noel Rosa, não é uma resposta possível para essa famosa frase do começo da psicologia dos grupos e análise do eu, onde Freud diz que a psicologia individual, todo mundo conhece essa frase, é a mesma, uma só e mesma coisa da psicologia coletiva. Então, a primeira entrada que eu faria na discussão de hoje seria perguntar se pode dizer, sem violência, que a proposição de Lacan é um desenvolvimento, uma resposta, um acréscimo, um prolongamento, como Lacan dizia, dessa consideração de Freud de 1921. Isso significa que o coletivo suposto no texto de Freud não é o mesmo coletivo suposto em 67 por Jacques Lacan. Vocês estão me acompanhando? Então, eu sugiro que a gente pense, a partir da contribuição de Lacan, da proposição, que não se trata ou não se trataria, isso é uma hipótese que eu estou deixando com vocês, não se trataria de uma ausência absoluta de diferença entre o individual e o coletivo, o que implicaria que a relação entre eles seria de complementaridade, né? Coletivo mais individual daria, vocês quiserem, sociedade, grupo, política, etc., etc. Mas se trataria, pelo contrário, de duas faces diferentes de um só lado, como na fita de Möbius ou na figura do oito interior, que inclusive é citado por Lacan na proposição. Então, esta seria a grande inovação política de Lacan. Digamos que ele inventa uma nova relação e uma nova articulação entre, não é? Marcos André citou hierarquia e grados, que responde exatamente a esse espírito. É uma relação totalmente nova, porque os elementos não são mais os mesmos, não é? Se a frase de Freud, de 21, a gente pode dizer ela é descritiva, ela diz individual e coletivo é a mesma coisa, e por meio desta frase de Freud, a gente pode tratar o individual com os mesmos recursos com os quais tratamos o coletivo, já que são uma só e mesma coisa. Lacan inventou uma coisa bem nova, foi colocar essa frase de Freud em movimento, em um movimento permanente. Então, nesse sentido, ela já não é descritiva. Ela descreve alguma coisa, mas na medida em que quem descreve entra no movimento. Então, a pergunta do conselho, o que é ser membro da escola, fica um pouco transformada, né? E se torna alguma coisa como opera um membro da escola, já que ele só é, o verbo ser, é importante, na pergunta do conselho, ele só é enquanto opera. Né? Pegando aí o que Marcos André estava falando, né? Dessa característica evanescente, a gente pode usar exatamente para o membro da escola. O membro da escola é evanescente, porque desde que ele para de trabalhar, ou de fazer, ou de se reunir, né? O trabalhador, ele não é mais, pelo menos não é mais membro da escola. Isso é bem interessante, porque o caráter descritivo
do membro da escola vai ficando cada vez mais vazio. Não é? Eu entendi na fala de Marcos André uma tentativa, um esforço de levar até onde dá essa pergunta justamente sobre a essência. Aí, no final da pergunta, Marcos responde, não há. Não há essência, o que há é um movimento que funciona e você só vai usar o verbo ser a partir do funcionamento. Eu me lembrei, quando estava, agora esse fim de semana, preparando essa fala de hoje, de algumas frases de Lacan que são formalmente muito simples, mas que não são muito fáceis de entender o alcance delas. Por exemplo, o objeto A, dizia Lacan, foi minha única contribuição para a psicanálise. Não é uma frase simples, mas que você vai quebrar uma cabeça horrorosa para demonstrar em que, ou o que quer dizer Lacan, quando diz que o objeto A foi a única contribuição dele para a psicanálise, quando ele é conhecido exatamente pela complexidade, pelo volume conceitual. Outra frase de Lacan, que é extremamente simples, mas foi recebida mais ou menos, quando ele disse apostar não nas pessoas, mas no funcionamento. Né? Me parece que vai nessa direção. Só dá para apostar alguma coisa que se define pelo movimento e não por nenhuma essência. Ou então, quando ele dizia, nenhuma das três eu fui ver onde é que estão, enfim, mas, enfim, são frases que todos aqui reconhecem como frase de Lacan. Quando ele dizia que não se pode ou não se deve criticar os colegas de outras orientações, né? Ele estava falando da IPA na época, dizendo que não são analistas. Não é que é uma crítica relativamente fácil de fazer. Não é? Não são analistas. E o que Lacan dizia é que eles são analistas. E como é que se sabe que eles são analistas? Porque tem gente fazendo análise com eles. Não é? É meio uma volta em torno do mesmo ponto, mas que é bem interessante quando se trata, como eu estava dizendo, de alguma coisa que só se define pelo movimento. Existe alguém que se analisa com fulano? Existe. Eu, você, tal. Ele é analista, já que ele analisa pessoas. Né? Se eu me lembro bem, a frase de Lacan é mais ou menos: se alguém se analisa com eles, eles são analistas. Não é? Quer dizer, alguma coisa que tem tudo a ver com a frase sobre o funcionamento. Não é? Ele não é analista em essência nenhuma, mas ele é analista no sentido de que há um funcionamento que o nomeia analista. Então, para começo de conversa, eles são analistas. Em outras palavras, Lacan nos mostra, e me parece que isso tem uma importância fundamental em política. Me veio uma palavra na cabeça, já que vai ter a jornada sobre a ilusão, é uma importância desilusória. A ideia de que um S1 nunca se completa. Vocês veem que tem uma série de... uma escada de elementos que são dependentes do funcionamento ou dependentes do movimento. Se para, feito bicicleta, parou, cai. Não há quem esteja andando de bicicleta parado. Mesmo se a gente pensa, não é, como na teoria dos discursos, se a gente pensa do S1 articulado com o saber. Nesse diálogo, que é um diálogo muito tenso também. É um diálogo de coisas em movimento. Aliás, os 4 discursos só podem ser entendidos como elementos em movimento. Então, ou um S1 que tenha pretensões universais, não é? Isso
São ilusões que a psicanálise, nos seus vários níveis, tem a vocação e o dever de desiludir. E no movimento, o que é que acontece? Desde que a gente chega a um certo limite do movimento, vocês imaginem o que vocês quiserem, escrevendo um livro, atendendo um paciente, se reunindo num cartel. Desde que se chega a um certo limite, um objeto se precipita. E esse objeto, ao mesmo tempo, esse é o milagre de Lacan, esse objeto, ao mesmo tempo, nega e causa o S1. Está vendo que não só há um movimento, como há contradições internas, como se dizia antigamente, nesse movimento. Ou seja, um objeto que nega e causa a lei. Vocês pensem na estrutura, eu até escrevi aqui, mas não precisa, não. Pensem na estrutura do dito discurso do mestre, né? S1, S2, onde o A se precipita. E se precipita exatamente pelo funcionamento das relações entre S1 e S2. Isso é bem interessante, não é? Aí tem talvez no próprio seminário 17, Lacan diz que o objeto é ele que dá, digamos, a força do giro ou do movimento dos discursos. Então, a gente pode entender isso, me parece, como uma função essencial do objeto, que é de negar e causar o significante ou a lei, ou o significante da lei, ou o pai. Aí tem seria o que vocês quiserem. Me parece, então, que esta é a função êxtima da instituição de Lacan. Ou seja, que é caracterizada pela confrontação. Eu hesitei um pouco nessa palavra, me veio combate, confrontação, não é? E terminei achando que confrontação era um pouco mais leve do que combate. A confrontação permanente, ou seja, em movimento, de S1 e A minúscula. Ou seja, entre a lei e o objeto. É por esta confrontação, e partindo disso que eu entendi como uma grande interpretação analítica de Lacan, que se pode pensar na aproximação que Lacan exigia entre a instituição e a experiência analítica. Aqui se poderia parar para pensar qual é a relação entre essa relação entre instituição e experiência analítica, o que é que ela tem a ver com aquela de Freud 21, da relação entre o individual e o coletivo. Eu não fui muito longe, mas dá para ir bastante longe a partir dessa pergunta. E fazer uma espécie de um paralelo, não é? Ao acima, se quiserem, instituição, experiência analítica, individual, coletivo, ou, acima de tudo, S1 e A. Não é? Daria para acompanhar esses degraus. Como é que se pode, essa é uma pergunta decorrente, como é que se pode fazer ou transportar essa aproximação para o terreno da política, o terreno prático da política, ou mesmo da organização política? Me parece que a proposição, antes de tudo, é uma resposta para essa pergunta. Como é que isso pode dizer alguma coisa para a experiência propriamente política? Como dar conta da ideia ou da ilusão
de que a instituição analítica, quando coincide com a experiência, em um ponto somente ideal, é que ela perfaz um todo. É um outro sentido para o que eu tinha dito antes, que é alguma coisa sempre em movimento. Sempre em movimento quer dizer não perfaz totalidade nenhuma nunca. Somente visto de um lugar ideal. Tem uma passagem da proporção que é amplamente conhecida por todo mundo, que vai nessa direção. Lacan escreveu Nosso Futuro de Mercados Comuns, pensem no Uruguai, agora tentando ter uma relação única, separada do Mercosul com a China, me parece. É um exemplo dessa frase. Nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Essa é a frase de Lacan, que é imensa, mas não é muito difícil, mas que envolve muita coisa. A minha primeira observação sobre essa frase seria a seguinte: como entender a relação entre os dois termos principais dessa frase, que, em princípio, são opostos: equilíbrio e segregação. Foi por isso que eu falei do objeto que nega é causa. Será que, essa seria uma maneira de entender a frase, será que os mercados comuns, aí a gente tem a sorte, Lacan ter escolhido uma expressão que é usada, mercado comum europeu, Mercosul, etc., e tem outros. Será que os mercados comuns obtêm seus equilíbrios às custas da ampliação dos processos de segregação? Ou seja, o preço a pagar pelo equilíbrio do mercado comum é a segregação? Em outras palavras, o que os mercados podem ter de comuns, o sentido do adjetivo comum, depende da ampliação dos processos de segregação. Isso não deixaria de ter sua lógica. Entende como o trabalho clínico e crítico desse texto é muito exigente. A gente pode provar ser a favor da segregação a partir desta frase. Entende? Quer dizer, tem uma discussão que é muito fina, e essa ideia não deixaria de ter sua lógica, já que a exclusão de um elemento é própria do significante. Ou seja, do movimento, do mercado comum, da instituição, etc., 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 da lei, do pai, etc., etc., etc. Quer dizer, existe toda uma sequência de elementos significantes em Lacan, cuja existência e cujo movimento depende disso que às vezes a gente chama queda do objeto, exclusão do objeto, como próprio do movimento significante. Eu fui até aí. Tá não, não está não. Não está funcionando. Pega o meu. Pega tá. o meu. Não, eu acho que é bom a gente ter dois, porque um vai para a plateia. Então, super obrigada a Marcos e Romildo. Eu vou passar para a plateia já, mas eu não queria antes deixar, porque eu não tive acesso nem ao texto do Marcos, nem ao texto do Romildo antes. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, já que eu estou com o microfone na mão, de poder trazer uma coisa que me ocorreu hoje, agora, aqui na... Não a palavra. Não, mas a palavra também eu vou passar. Uma coisa que me ocorreu a partir da fala tanto do Romildo quanto do Marcos, juntando um pouco os dois,
a questão do movimento, da importância do movimento, para que o membro de escola funcione como membro de escola, ao mesmo tempo para que a escola exista, porque sem esse movimento, né, o Marcos também trouxe isso, essa questão do trabalho investigativo textual. Eu gostei muito disso e não referencial, porque aí você me iluminou em relação a uma questão que na mesma hora me veio assim, mas como a gente separa isso do discurso da histérica? Essa coisa de botar sempre o mestre a trabalho. Então, a tua fala hoje me ajudou a fazer essa separação, né? O trabalho investigativo é um trabalho textual e não referencial. Não empurra para o outro esse trabalho que é de cada um aqui na escola. Então, eu passo a palavra. Quem... Vou comentar uma coisa também, é que tem um elemento de produção. Quer dizer, isso que eu queria reverberar isso que o Romildo falou, isso pode ser ilustrado entre o S1 e A. O S1 no cartel, por exemplo, tem o +1, que a princípio é o cara que sabe, mas todo mundo produz. Tem uma hora que cai um produto, e esse produto também existe no movimento da escola. Não é só a gente correndo atrás ao infinito de alguma coisa inalcançável, né? Boa. Você tem um microfone seu. Eu esqueci de ler uma frase aqui que eu adoro, de Jarry, de O Bourrey. Ele diz, e que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, vocês conhecem a frase, viva a Polônia, porque se não houvesse Polônia, não haveria poloneses. Não é? Existe uma implicação muito parecida com essa que eu tentei descrever. Não, maravilha. E outra coisa que me ocorreu também é a questão da vocação e a provocação. O quanto nessa provocação ao trabalho, estamos todos implicados nela. Então, eu deixo perguntar a você, depois da Mirta, que já levantou a mão. Então, Mirta, que está aqui na plateia, quem está no Zoom, não sei se está vendo. Depois, Sandra Viola. Depois, Ângela Batista. E quem estiver no Zoom e quiser tomar a palavra, também é só levantar a mão que eu passo a palavra. Mirta, eu vou te pedir para pegar o microfone, porque senão o pessoal do Zoom não escuta. Esse aqui? Bom, eu fico muito feliz, digamos, que existe a felicidade entre nós, né? Que o Conselho propôs o estudo da proposição. É um texto impactante, é um texto que também eu reli muitas vezes, e hoje fiz uma leitura nova leitura, e eu assinalei 3 pontinhos para contribuir na discussão. E eu espero não, eu já vi que eles têm um enlace, ou uma coisa bastante agalmática, eu diria, com as falas tanto do Marcos como do Romildo. Então, a primeira questão, vou ser breve, que eu costumo ser um pouco extensa, vou ser breve. A primeira questão que o que ser membro da escola? Eu disse, não posso pensar o ser, porque seria a existência, me complicaria muito. Eu pensei, mas bem, a partir da minha experiência, por que ser membro da escola e como, através dos tempos que se passaram, pelo menos na minha experiência, continuar sendo membro da escola, né? Um dia, uma vez, faz um tempo, eu disse ao Romildo, faz alguns anos, talvez já disse, eu acho que um dia vou me aposentar da escola. E ele disse para mim, não há aposentadoria da escola. É verdade, né? Foi uma boa, digamos, intervenção. Cabelos brancos, talvez eu não dissesse a mesma coisa hoje. Bom, mas como eu pinto meus cabelos, não estão bem pintados, mas enfim. Bom, então, o que pensei é o seguinte, trata-se então, a partir do que o Marcos colocava, de transferência. Aí eu até assinalei, como sou uma boa aluna, né? Assinalei na página 252 da proposição, tudo está escrito na versão brasileira. Então, eu disse, bom, eu vou dizer lá para meus colegas que para mim a escola é uma experiência. Se ela não for uma experiência, ela é vazia, ela é nada. E ela, então, é uma experiência vivida, de felicidade, de sofrimento, de angústia, de todos os sentimentos possíveis. Porque se esses sentimentos não acontecem, não é uma experiência. Então, eu acho que a escola parte desse princípio. E o princípio para mim, é o que o Marcos colocou no início, é a transferência. Se no princípio está a transferência, na escola, para você dizer, quero ser um membro,
tem que ter já uma experiência, uma transferência estabelecida. Ou seja, com a leitura, com os textos, com o que for. E aí, então, a referência que eu assinalei, 252, página 16, o Lacan, porque a transferência é desde já uma objeção à intersubjetividade. É o que Marcos colocava e o Romildo também. Ou disse, o que se faz com a intersubjetividade? Ou se ela refuta, ou é um obstáculo. Então, cabe refutá-la. A segunda questão que eu destaquei, página 258, diz, como se chega, ou se pode você dizer, eu quero ser um membro da escola? Por que você chega a esse ponto de dizer, eu quero ser um membro? O que Lacan diz é que se trata de uma passagem, como vocês queiram, de uma certa destituição subjetiva. No sujeito na análise, ou não, ou no analista, se não há uma certa destituição subjetiva, não há como ter o desejo de escola. Né? Então, aí o Lacan diz, então aí temos duas escolhas. Né? Ou enfrentamos a verdade, ou ridicularizamos nosso saber, que eu achei muito bonito, novamente, e aí vem a questão da escola. E ele coloca nessa mesma página, o que pode fazer a escola, então, quando um sujeito diz, eu quero ser membro da escola, e tem aquela dúvida, vou ser rechaçado ou não vou ser rechaçado, vou aceito? Então, a referência aqui é, a escola pode ser a possibilidade de nós termos uma sombra espessa que cubra para esse sujeito essa passagem de psicanalizando, né, a psicanalista. Isso me pareceu também muito fantástico. E para terminar, para então enganchar com a questão de política, né, eu gostei também muito dessa questão política, bem que eu não sou uma experta em política, nunca fui, é uma falha, no universo, né, de cada um. É decir, o Lacan vai dizer na página 263, fazer a experiência da escola é tentar tornar verdadeiras as garantias buscadas, que é o que a gente busca sempre. E você vê que ele diz assim, é só pela experiência. E aí eu digo, bom, esse para mim, então, seria o tal do desejo do analista. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Mirta. Passar o microfone para Sandra Viola, depois Ângela Batista e depois... Rapidinho, para perguntar para o Marcos se esse textual teria a ver com a enunciação. Uhum. Passa para Ângela Batista atrás de você. Bom, só um pequeno comentário sobre o que o Romildo trouxe, a partir da importância, né, da posta no funcionamento. Né? Eu acho que tem uma frase na proposição que sempre me toca muito quando eu leio, e que ele diz, que eu acho que é o que exatamente a gente está tentando fazer aqui, girar em torno menos do que se espera das pessoas e mais do funcionamento. Né? Eu acho que eu gostaria de ressaltar isso. E acho também, tem uma frase na proposição que eu gostaria de colocar aqui para a gente discutir um pouco mais, para pensar essa ideia do funcionamento, da escolha, porque o ato da fundação implica numa escolha, né? O que é essa escolha, né, para cada um de nós, e pensar essa frase que ele diz, escolher dessa falha uma possível articulação que falta. Eu acho que esse talvez, eu penso, seja o nosso trabalho, né? Trabalhar em direção a uma possibilidade de bem dizer algo aí do impossível do real. Obrigada. É Márcia Azul, que está na fila. Inês também? Depois Rodrigo Lira. Bom, primeiro queria agradecer a vocês, ótimo, sempre ilumina mexer com esses textos tão
canônicos e tão difíceis, né, que são para nós esses dois textos. Não, era só para sublinhar algumas coisas. Quando eu estava ouvindo vocês, essa ideia que o Marcos trouxe, né, do objeto como o que nega e causa, o Romeu, perdão, objeto o que nega e causa. Foi bom, e eu fiquei pensando assim, que também isso podia ser, servir como uma certa chave de leitura para o movimento, para os movimentos, para as crises nos movimentos institucionais. Se a gente entender como uma irrupção do objeto, né, talvez seja um bom jeito da gente incluí-lo de novo no trabalho, que acho que é até um pouco o trabalho que os conselhos fazem, né? Assim, tomar realmente a irrupção, a crise não como, sei lá, como não como desastre, mas como uma presença do objeto e colocá-lo a trabalho, né? Como causa de trabalho. Achei isso bem legal. Em relação assim, a questão dos analistas, que aí tem a ver com o Marcos, que você lembrou, que uma certa o que garante um pouco, né, que haja analistas, é que também haja a presença de não analistas que vão estar o tempo todo, de alguma maneira, colocando esses analistas à prova, né? Eu não sei se me ocorreu assim, será que também, nessa mesma direção, uma escola precisa de membros e de não membros, que todos juntos, que um empurra o outro, entendeu? Um questione o outro, num certo sentido, né? E por último, em relação aos que a Ângela trouxe, que eu acho bastante importante, né? Quer dizer, essa coisa de, para além de o que é ser membro, né? Assim, tem alguma coisa que eu acho que passa realmente pelo desejo, né? Pelo desejo de escola. Eu acho que escola também é uma coisa assim, tem um desejo de querer sustentar, se sustentar nessa posição. Sem isso, eu acho que não tem membro, nem em escola. Era isso. Obrigada, Márcia. Passar a palavra para o Rodrigo Lira. Só uma coisa que eu esqueci de colocar no início, Tatiane Grova não está aqui. Essa pergunta surgiu, brotou dela, na nossa conversa sobre a nova política da juventude, ela colocou essa pergunta e trouxe uma resposta que eu achei super interessante, que eu não tinha pensado, porque eu imediatamente respondi que ser membro de escola tinha a ver com essa pergunta, sustentar essa pergunta, o que é ser analista, o que é ser membro de escola, o que é uma escola, e ela colocou, mas não sozinho, endereçar essa pergunta e compartilhar essa pergunta com alguns outros. Eu gostei dessa forma como ela colocou. Até porque foi a Márcia que falou, quer dizer, essa convivência do membro com o não membro, a gente tem o próprio CP, né? Não só aqui, mas o Instituto, acho que dá isso, né? E essa coisa do textual que o Marcos falou, que sempre é importante lembrar, ir aos textos, né? Quer dizer, não é a gente que é o mestre, quem está ensinando são os textos. Então, vamos todos aos textos, que é uma coisa que acontece aqui e acontece no Instituto também, que é fundamental. Então, Rodrigo Lira, depois tem a Ruth Cohen, colocou, a Tati está no Zoom, falou que está assistindo no Zoom, que bom. E depois tem uma fala da Ruth Cohen no Zoom, que eu vou ver se ela quer falar, mas fala você, Rodrigo. Alô, opa, bom, obrigado ao Marcos e ao amigo pela fala. Eu queria partir desse ponto que o Marcos também partiu, que é a ideia de que o nosso objeto ele é um objeto evanescente ou incerto, né? E que, de alguma maneira, a instituição, né, ou a organização, né, que é uma palavra que o Romildo usou muito, ela precisa ter algum tipo de correlação, de correspondência ao objeto incerto, né? Acho que, de alguma maneira, foi o esforço, né, enorme do Lacan, o Marcos e o Romildo citaram vários aspectos, né, assim, que ele busca esse esforço de criar uma organização em torno daquilo que, né, é muito pouco organizado, como, por exemplo, o objeto A, né? Ao mesmo tempo, né, existe esse risco, né, de um certo paradoxo, que seria, é muito difícil pensar uma organização que seja correlativa a um objeto desorganizado. O Lacan propôs e deu as pistas e deu as estruturas de mais ou menos como fazer isso, e, de alguma maneira, a gente segue, né? No funcionamento relativamente, estruturalmente parecido com o que ele propôs. Ao mesmo tempo, nunca faz muito sentido a gente pensar qualquer organização que seja de uma forma isolada, né?
talvez mesmo no nível biológico, certamente no nível político, né, uma organização só faz sentido dentro de uma certa rede de outras organizações com as quais ela está, né, em relação, em diálogo, em confronto até, por que não? Politicamente é uma questão o tempo inteiro, né? Será que o partido é a melhor forma? Ou é uma ONG, ou é um movimento de rua? Ou quer dizer, essa discussão sobre a forma da organização é sempre muito viva na política, né? E eu acho que, de alguma maneira, o Romildo até trouxe um pouco essa brasa para não deixar de enxergar que há na própria escola uma possível resposta ou reação ou conversa com a dimensão do político, né? Então, eu traí um pouco essa pergunta, né, para vocês, quer dizer, vocês não fizeram o nome da atividade, o que é ser membro da escola hoje, né, ainda bem que vocês evitaram esse clichê, que é muito chato o tempo inteiro ter que botar esse hoje no fim das coisas, mas de alguma maneira eu tento recuperar um pouco esse clichê, que seria perguntar para vocês, o que vocês veem, né, nas organizações que estão à nossa volta, né, que de alguma maneira provoquem, desafiem a nossa organização escola, né, e de que maneira, né, a gente poderia tentar pensar isso. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que pode deixar esse microfone passando pela plateia, acho que fica mais fácil, e esse aqui a gente passa na mesa. A Ruth Cohen colocou uma questão. Ruth, eu estou vendo que você está aí, se você quiser, abre o microfone e fala. Já abri. Bom, obrigada aí enfim, pelas instigações do Romildo e do Marcos, assim, fiquei pensando muita coisa, mas assim, eu queria só que se um dos dois, ou os dois pudessem trazer um pouco da questão que está na própria proposição, que eu coloquei aqui no chat, que o Lacan diz assim, a psicanálise tem efeitos sobre a prática do sujeito que nela se engaja, enquanto essa prática provém, por pouco que seja, de efeitos psicanalíticos. E aí eu fiquei, assim, paralisada diante dessa questão. O que seriam esses efeitos psicanalíticos? Se a gente sabe que, assim, o tempo todo o que nos move é a pergunta sobre esse vazio. O que é um analista, né? O que é um analista, enfim, como o próprio Romildo falou, nunca se achará a resposta, é a pergunta que faz o movimento, e por isso a gente continua em formação, mas eu fiquei um pouco impactada com essa questão dos efeitos, me pareceu uma coisa, efeitos terapêuticos, eu acho que não é isso. Se vocês pudessem trazer um pouquinho dessa questão, me esclarecer um pouco, porque eu acho esse ponto um pouco estranho para mim quando eu li, enfim, reli esse pedaço, né? Qual é a página? Hein, Ruth, qual é a página dessa citação? Espera aí, eu acho que é 240, Romildo. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, espera aí. Então, enquanto o Romildo vai olhar a página da citação, Ruth, você quer a palavra também? Não. Qualquer pessoa que levanta a mão, eu estou perguntando se quer falar. Então, vou passar a palavra para o Marcos primeiro, depois para o Romildo. Quem quiser participar da conversa, também está aberto o microfone para vocês e para quem está no Zoom também. É 240 mesmo, Romildo. Então é o ato de fundação, né, Ruth? Hã? No ato de fundação, Tá. Como é a frase? Como é a frase? A psicanálise tem efeitos sobre a prática do sujeito que nela sim. engaja. Quando essa prática provém, por pouco que seja, de efeitos psicanalíticos. Aí a minha questão é, como é que a gente pode entender, ou pensar, ou trabalhar em cima disso? O que são efeitos psicanalíticos? Bom, começando assim, primeiro, queria marcar que o ato de fundação é um texto muito pé no chão, muito simples, não tem nada de complicado. Então, a gente sempre fala que é muito complicado, claro que é complicado, mas ele está tentando organizar uma coisa muito prática. Recomendo que todos leiam. Quem acha que vai encontrar o Lacan cheio de lucubrações, não é. Ele diz claramente, as verbas das cotizações dos membros devem ir todas para o esforço de publicação. São assim as frases, são decisões. Mas nesse texto é muito interessante porque, ao mesmo tempo, você encontra muita coisa nas filigranas, claro.
Mas tá, primeiro convidar todos a ler. E talvez por eu ter ficado com ele, fiquei buscando mais pé no chão, então queria também que as pessoas pudessem perguntar coisas, sabe, que a gente não ficasse também conversando entre a gente aqui na frente, que quem está mais atrás também entrasse na conversa. Vou lá, só a frase do Lacan que é essa. O que acontece na escola é da alçada tão somente daqueles que, psicanalistas ou não, interessam-se pela psicanálise em ato. Então, só precisa se interessar pela psicanálise em ato. É para eles que se abre a escola, para que eles ponham à prova seu interesse, não lhe sendo, inclusive, proibido elaborar sua lógica. Colocar à prova o seu interesse você não vai chegar só aqui interessado em aprender. Se você está interessado na psicanálise em ato, você vai colocar à prova o seu próprio interesse. Só precisa isso. Então, é importante marcar desse jeito, acho. Nesse sentido, assim, esse texto e o trabalho de Lacan é muito forte, muito contra. Sabe, Ruth, acho que o primeiro efeito que a psicanálise causa no analista é ele querer fugir da psicanálise. Isso ele diz toda hora. Quem trabalha com isso se angustia com a clínica. Então, o que os psicanalistas fazem é horror do seu ato. Então, a tendência dos psicanalistas é ter horror do seu ato, não é uma tendência contrária. Quem trabalha com isso tem que estar sempre solicitado a não fugir do que ele encontra todo dia. Por exemplo, não saber o que está fazendo, por exemplo. Então, esse acho que é o primeiro efeito. Que tem efeitos analíticos, ótimo, é bom também. Mas ele está o tempo todo procurando sistemas para evitar que os analistas fiquem quietos. E eu vou pegar esse exemplo que a gente acabou de acontecer aqui, que é isso mesmo, eu teria falado a mesma coisa, não é? Mas, assim, dizer que o membro tem que ter o não membro e dizer que o membro é um analista, o não membro é um analista, é exatamente o que o Lacan quer ir contra. Dentro dos membros tem... Será que você é analista mesmo, Ana? Será que quando você falou aqui você estava sendo analista? Porque eu não tenho certeza. Será que eu estou sendo analista? É entre os membros, sobretudo, que se coloca a questão o que é analítico e não analítico no que eu estou dizendo. E não haveria aqueles que não são analistas, porque não praticam, por exemplo, e aí eles não sabem da psicanálise, enquanto os que praticam sabem. É tudo misturado. E a gente foi, sem querer, aqui na conversa, escorrendo para isso. Para falar assim, os não membros é muito importante, porque eles não são analistas. Ué, tá? Eu sei que a gente fez sem querer, mas a gente fez. Tá? Então, é isso que acontece o tempo todo. Não, o não analítico ele está em todo lugar. Não, desculpa, Márcio, não é... Eu sei, mas a gente vai tendência, na próxima pergunta, ou na próxima, daqui a 10 minutos, a gente já está falando. Eu já estava concordando? É verdade, que bom que tem gente que não é membro, porque aí vai ter um não analítico. Marcos, só uma questãozinha para... Não, ao contrário, eu estou querendo dizer que é isso que a gente tem que evitar o tempo todo. Só estava pensando, além de estar em todo lugar, também está em todos nós, o não analítico. Estamos todos... Não, e também na própria fundo, né? Tem o microfone da plateia e tem o microfone da mesa. Só um minuto. Por isso que é importante ter o não membro, né? Não membro da escola não quer dizer não analista, mas quer dizer que vai, às vezes, falar, comentar ou perguntar coisas que a gente acha que é óbvio, não é. Mas que a gente possa... Ninguém está fazendo a categoria, não acho que Márcia fez isso. Não acho que é categoria... Não, eu acho que é o que provoca, gente. Isso é o movimento natural do grupo. Nós estamos fazendo todos nós sem perceber. Eu não estou acusando um ou outro, nada disso. Mas rapidamente a gente vai deslizando para a ideia de que o não membro é o não analítico, ou o não membro é o ingênuo. E é verdade na prática, mas temos que estar fazendo o tempo todo o contrário. Nós temos que ser ingênuos e não analistas para podermos interrogar para valer o que é analista na gente. Valeu, acho que a conversa está esquentando, Romildo. Eu vou passar a palavra para você entrar na conversa antes de voltar. A frase está aqui, ó. Eu achei bem-vinda essa citação que Ruth faz do ato de fundação e que ela própria pergunte a todos nós, a ela inclusive, o que é um efeito psicanalítico. A gente nem pode dizer que o efeito psicanalítico é o efeito terapêutico, nem pode dizer que o efeito psicanalítico exclui o efeito terapêutico. Então, digamos que há uma imbricação O problema é que o não terapêutico não tem nome. A gente vai chamar de analítico. Quando o terapêutico pode ser, e com frequência é analítico.
Me parece que existe uma hipótese de base, eu acordei para isso quando o Marcos estava falando, existe uma hipótese de base e meio escondida nisso tudo, é que a escola produz efeitos analíticos. E essa é a lógica da presença do não analista. Quer dizer, a gente pode perguntar por que ele está fazendo ali. Se ele não vai ser profissional, nem quer, nem nunca fez, mas ele está ali. Então, ele vai sofrer e vai provocar efeitos analíticos. Talvez não necessariamente terapêuticos, mas analíticos. Eu me lembrei, eu adoro essa citação do Lacan, quando ele chama a psicanálise de um pulmão artificial, que foi necessário para que a história continuasse. Se foi necessário o artifício para que a história continuasse, quer dizer que a história poderia parar. Então, dizendo meio panfletariamente, a civilização estava em perigo, digamos assim. Então, e o que é a civilização em perigo? É que é uma crise do S1, S2A, S barrado, e existe a necessidade da passagem para o lugar dominante do objeto. Ora, o objeto não foi feito para dominar, ele foi feito para quebrar, destruir e tal, mas não para dominar. Então, como é que acontece que haja a criação de um discurso cujo lugar de hegemonia é ocupado por um elemento que não é e não pretende ser hegemônico? Vocês veem que é uma questão aí muito interessante trazida por Lacan, quer dizer, e que dá um sentido muito forte, a ideia de que Freud criou um artifício. Mas o artifício lacaniano é que o A possa ser o lugar não dominante, mas, enfim, o lugar principal, já que é ele que faz com que os discursos circulem. Vocês me acompanham? Entende? Quer dizer, então, isso é fundamental para a gente saber, pensar ou se perguntar o que são os efeitos analíticos. Seria meio hipócrita a gente pensar que Lacan quis que a experiência institucional tivesse a ver intimamente com a experiência analítica, se a gente diz que a escola não produz efeitos analíticos. Então, me parece que há qualquer coisa aí, pela primeira vez, a partir de ouvir o que você está dizendo e do que eu andei pensando, pela primeira vez, eu entendi fortemente essa questão do não analista. Quer dizer, não é para virar um clube de intelectuais, não é? Mas é porque o não analista tem uma função na produção do efeito analítico, já que a escola foi feita para isso. Ótimo. Eu só, antes de passar a palavra para o Marcos, que está querendo... Está todo mundo dizendo que tem alguém no Zoom com a mão levantada. A Ruth está com a mão levantada para falar de novo, Ruth? Não, rapidamente, é só para uma questãozinha que eu... Mas, só antes de passar a palavra para você, porque isso que o Romildo falou me fez pensar a questão do coletivo e do individual que você trouxe, dessa articulação webiana entre uma coisa e outra. Eu sempre me lembro, para mim, teve um valor de fato de escola, uma frase que a Rosário trouxe, que, na verdade, ela leu exatamente a frase do Lacan, mas ressoou para mim de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. O coletivo não é senão o sujeito do individual. Tem alguma coisa desse coletivo que provoca a divisão no indivíduo. Então, isso eu acho que é um ponto importante para a gente, que tem a ver com esse não analítico e o efeito analítico. Ruth, eu vou passar a palavra para você, depois eu passo para o Marcos, que vai responder aqui. Só quero não deixar a pergunta do Rodrigo no ar, mas não precisa ser agora, não. Tá, Ruth. Não, então eu vou falar, é uma questão muito rápida, é só para lembrar que tem uma função de garantia, por exemplo, a supervisão, né? Então, eu acho que seria interessante a gente pensar que os efeitos têm uma relação direta com aquilo que que o Lacan instituiu como o controle, né? A supervisão, é onde a resistência do analista vai ser
de alguma forma, mexida aí nesse lugar. Então, a escola como uma função também de garantia, só isso. Eu vou passar então a palavra para o Marcos, depois a Rosário está inscrita e a Ângela colocou uma questão aqui para o Marcos também, que eu vou ler depois. Não, eu não vou ocupar muito, não. É só dizer, Rodrigo, que primeiro é isso, você está chamando a atenção para o fato que a gente não pode pensar que esse trabalho ele tem que ser feito entre nós. Exato, tá claríssimo. Agora, como localizar isso nesse movimento institucional do Lacan? Primeiro, essa expressão controle interno-externo, na fundação tem esses analistas, os que trabalham como psicanalistas vão estar o tempo todo submetidos a uma exigência de demonstração ou de interrogação, sobretudo, sobre si mesmo como analista entre os seus pares. Mas, ao mesmo tempo, se fechar entre os seus pares, pode levar de novo ao efeito do a gente se entende, a gente se fala, a gente repete as mesmas coisas e está tudo certo. Então, ele cria com uma sessão de recenseamento do campo, sessão de conversa com a ciência, sessão de levantamento e apresentação, ele busca essa... Agora, daí a dizer que a produção desse ato de fundação garante esse não fechamento, aí é outra história. Porque tem uma tendência ao fechamento. E aquela famosa expressão que é o refúgio da psicanálise ficou péssimo, porque ficou todo mundo achando que aquele lugar para a gente se refugiar. Eu entendo mais como assim, uma área de preservação ambiental, assim, todo mundo pode entrar e sair, mas a gente tenta preservar essa coisa que o mundo não quer muito saber. Mas nós mesmos também não queremos saber, né? Rosário. Está funcionando, ele vai... Não, eu agradeço a fala de vocês e o deslocamento que ela faz na questão inicial, que é ser membro da escola. Eu acho que qual é a responsabilidade do membro da escola? Eu acho que aí, então, a questão membro e não membro também se ressitua. Quer dizer, o membro da escola não pode ser irresponsável pelo funcionamento desse movimento. Então, qual é a responsabilidade do membro da escola de manter esse movimento que vocês bem situaram? A escola é um movimento, não tem um lugar de chegar ideal, né? Cada vez que você pensa que chegou, você cai no movimento. Então, mas o membro não pode se eximir dessa responsabilidade de manter esse movimento. E para manter esse movimento é preciso tratar dos obstáculos desse movimento. Então, eu acho que o pé no chão que a gente pode ter, das perguntas, e a gente botar o pé no chão, o que é que faz obstáculo? O que é que tem feito obstáculo esse funcionamento de escola aqui no Rio? O que é que tem feito? É isso que causou essa parada no seminário aberto para um seminário fechado, para os membros se responsabilizarem pelo que faz obstáculo ao movimento na Escola Rio de Janeiro, na Escola da Seção Rio. Então, é isso que do que é ser para a responsabilidade. Maravilha, eu vou passar a palavra para o Romildo, só para não perder, porque no chat a Ângela Bernardes colocou uma questão para o Marcos, mas eu vou passar para você, se você vai responder a partir disso, a gente volta. Tem quando eu estava conversando com o Marcos na preparação, a gente se reuniu uma vez para saber mais ou menos como é que ia fazer hoje, e apareceu subitamente uma palavra que nem está na proposição, nem fazia parte da nossa conversa. Eu me lembrei da palavra autoria, que é uma palavra extremamente importante e que, quer dizer, sobretudo quando a gente vê na própria proposição a importância que Lacan dá à publicação. Eu me lembro de ter ouvido de Jacques Calamilé dizendo que todo o dinheiro deve ir para a publicação. Não é? Em cima do que Lacan disse também. Então, a autoria, quer dizer, a pergunta que a gente chegou perto, mas não respondeu, acho que devia entrar em movimento, essa pergunta existe uma autoria coletiva? Olha, uma pergunta importante. Existe uma autoria coletiva, né, a partir dessa relação que Lacan pede que a gente considere
entre o individual e coletivo, que me parece uma subversão do que Freud queria em 21. Aí a gente pode também acrescentar, existe uma autoria absolutamente individual? Porque também... eu vou ler antes da Ângela, que ela fala para o Marcos, que o Marcos incluía na escola de analistas não praticantes. Ela traz 2 exemplos, o François Renaud, 3, Judith Miller, Alain, o sobrenome eu te passo depois, que eu não sei pronunciar. E a Raquel Amin, também membro do Conselho da Seção Rio. Raquel, se você puder estar aí no Zoom, tomar a palavra, que você colocou uma questão no chat, mas eu acho tão importante cada um poder falar. Quando se fala, né, dessa importância de se questionar o não analítico em nós mesmos, né, eu lembro como esse movimento de chamada dos jovens é um movimento que tenta convidá-los justamente a nos questionar o que é ser membro e o que tem de analítico e de não analítico no movimento, né? Em todo o movimento da escola e cada um de nós. Enfim. Obrigada. A Doris pediu a palavra. Eu estou muito tocada também hoje, algumas razões, sobretudo porque o tempo todo eu fiquei pensando no que foi dito em cima da questão dos cartéis, né? Desse movimento, né? Implicar os cartéis, o órgão de base que está lá no ato de fundação. E quando o Romildo falou, né, que a fundação de uma escola é uma resposta política, e não foi outra coisa que deixou de acontecer quando Lacan fundou a escola, né? Uma resposta política ao que até então havia de psicanálise no mundo, né? Então, ali ele faz um corte e inaugura alguma coisa. Mas aí eu queria também trazer essa questão dos cartéis, né? A gente está aí à beira, no sábado, da nossa jornada, para conversar um pouco dos cartéis nesse movimento. E também de trazer como que Lacan fez um plano, que a gente chama Plano Lacan, dos cartéis, né? Como modo de funcionamento da escola, e que ele mesmo se deu conta de que não realizou isso enfim, tempos depois, 10 anos depois, nas jornadas, ele mesmo se dava conta e insistia, e nem por isso ele desistiu de provocar e chamar de novo que os cartéis fossem o órgão de base até no final da sua vida lá em Decolagem. Então, eu acho que essa ideia de que não é um ideal, é um movimento que se aposta, e que não acontece exatamente como se pensa. Não acontece e não deixa de acontecer a cada vez que um produto é endereçado à escola, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu queria que a gente conversasse um pouco, se vocês pudessem falar dos cartéis nesse movimento e nesse nosso momento aqui, que teremos as jornadas sábado. Ótimo. Passa para a Marina Morena, que vai fazer a última pergunta da noite. Depois eu volto para a mesa para Romildo e Marcos e as considerações finais. Vamos lá. A gente falou do não analítico nos membros, né? Mas sempre colocando o não membro como não analista. E aí eu fiquei me perguntando se isso também não é uma forma de destituir os jovens de um pedido de ser membro, porque parte de um princípio de que já não é analista se não for membro. Boa, até porque, né, não dá para a gente pensar que é isso, aí vira membro, vira analítico, antes não era. Tá ótimo. Eu vou passar para Romildo e Marcos, e depois a gente encerra, tá bom? Eu queria só agradecer ao Conselho, a vocês todos, a nós todos, a realização dessa noitada, que me parece, eu não sei se toca, mas pelo menos circunda coisas fundamentais. E circundar coisas fundamentais já é bom porque fica como tema de discussão em movimento. Não é? Me parece que a Seção Rio devia fazer isso com mais frequência.
trazer textos fundamentais de Lacan e pedir para se discutir sem saber muito, entende? Quer dizer, que se fizesse isso com frequência, são meus votos. A proposta é fazermos isso esse ano pelo menos 3 vezes. Essa é a primeira da série de 3. Vamos ver, começou bem, vai esquentar, vai ficar bom. Mais 2 encontros, mais dois comentários. Primeiro, insistir de novo no tema da publicação. Não é para aparecer, não é para crescer, mas tem realmente, eu me lembro do editor falando, nesse campo de vocês tem um impulso à publicação. Mas não é porque a gente tem e quer publicar. A ideia é toda como o Romildo chamou. Pega o caso do cartel. Vem o mais um. O mais um, a princípio, é o homem do saber, ou a pessoa do saber, é o mestre. E muitos cartéis funcionam assim. E não é à toa que, no nosso caso, os cartéis são sempre membros da escola e os membros da escola só fazem cartel como mais um. Então, esse é claramente um problema que vai nesse sentido. E o que vai resolver isso não é temos que nos perceber, temos que nos mudar, temos que assumir a castração. O que vai fazer isso é a publicação. Você vai andando com o S1, daqui a pouco produz-se alguma coisa. E quando o cartel produz, aí ele deixa de ser mestre, ele é aquele que fez os outros produzirem. Essa é a lógica do cartel. Então, o mais um ele vai ser mestre enquanto todo mundo for lá estudar com ele. Quando, nesse estudo, você, como disse o Romildo, chegar perto demais de alguma coisa que te perturba, acaba que alguma coisa produz para você. Não precisa ser um artigo, mas isso que se produz é que faz aquele mais um não ser mais mestre. Então, o cartel tem essa lógica e a ideia é que isso aconteça no trabalho da escola também. As publicações, Lacan diz muito claramente nesse texto, são as publicações que vão decidir o nosso destino. Isso é estranho, mas está lá muito claro, vejam. É nesse sentido do Romildo, como objetos que caem, e não como os ideais que você vai escrever agora como mestre. Isso era um que eu queria falar, importante, e o outro era sobre voltando para terminar sobre o não analítico, de novo, eu falei exatamente isso, Marina, acho que você não estava ouvindo, mas essa é a questão, concordando com a Marina. A gente vai sem querer para esse lugar, todo mundo. Então, não é um ou outro que não percebeu, a gente vai para esse lugar, e esse é um lugar que vai ser evitado. Todos estão convidados para o trabalho. E nós temos o tempo todo que ficar na dúvida o que eu falei é analítico ou não. E mesmo aí, nós não vamos saber. Nós vamos juntos nos interrogar sobre o que seria analítico e chegar a algum lugar. Maravilha. Então, gente, eu convido a todos a primeira jornada de cartéis, esse sábado. E no dia 4 de setembro, a gente continua essa roda de conversas. Ainda não temos o texto, mas vai ser com Maria do Rosário e Ana Lúcia Luterbach, que vão participar animando a conversa. E em novembro, a gente continua com Glória Maron e Márcia Zucchi. Então, agradeço a todos, em especial, Leonardo. Conseguimos, pessoal da mídia, Reinaldo, Marina, todo mundo, valeu. Conseguimos fazer o híbrido funcionar. E o próximo passo é fazer 2 salas. Não.